Olá, seja muito bem-vindo, ouvinte da Rádio AGCOM. Eu sou Marco Aurélio Siqueira. E eu sou Pedro Henrique. Voltamos com mais um Viva Cultura e hoje vamos bater um papo sobre a história do cinema. É isso mesmo, considerada a sétima arte desde a publicação do Manifesto das Sete Artes em 1911, o cinema apresenta-se como a maior e mais globalizada entre todas as formas de expressão e de comunicação. O cinema foi o resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliados à síntese do movimento por meio da realização e óptimos entre as imagens. Imagine que você nunca viu um vídeo antes e que vive em Paris no dia 28 de dezembro de 1895 e está passando pela Praça da Ópera, quando se depara com um cartaz que anuncia um grande espetáculo. 10 filmes feitos com cinematógrafo inventado pelos irmãos Lumière. Cada filme tinha menos de 1 minuto e a exibição total levava cerca de 20 minutos. O valor da entrada era de R$1, o cidadão pagava, entrava em uma sala escura com mais de 34 pessoas e na parede à sua frente as imagens começam a se mover uma atrás da outra com cenas retratando o cotidiano e cenas reais. O primeiro registro feito em uma única tira de filme e não em várias fotografias separadas foi produzido em 1888 pelo francês Louis Le Prince, na Inglaterra. Nos anos seguintes, diversos filmes, novas abordagens e exibições públicas foram realizadas com vários pioneiros diferentes, até a exibição comercial dos irmãos Lumière, que usando um cinematógrafo para projetar filmes, era mais barata e permitia muitos espectadores. Em 1896, foi inaugurado o primeiro teatro construído especificamente para a exibição de filmes, localizado em Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América. O teatro era de propriedade de Thomas Edison. A maioria dos filmes que lá passavam era produção dos irmãos Lumière. O cinema atraiu cerca de 200 mil pessoas só no seu primeiro ano. Todavia durou pouco tempo. Em 1896 foi também um ano de um filme pioneiro no gênero dos filmes narrativos de ficção. Para os padrões atuais, o primeiro longa-metragem foi um filme australiano de 1906, que conta a história de um fora da lei. No início do século XX, o cinema se consolidou como um meio de comunicação como arte, com inovações técnicas e de linguagem. A Primeira Guerra deslocou o protagonismo da indústria para os Estados Unidos da América, saindo da Europa afetada de forma severa pelo conflito. Os estúdios em Hollywood produziram a maior parte dos filmes dessa época e utilizaram politicamente a favor do país. Foi no período entre guerras que sua era de ouro de Hollywood surge com o primeiro filme longa-metragem com sons e trilhas sonoras e fala, lançado em 1927, e as obras de Charlie Chaplin, cinemas cada vez maiores e cada vez mais luxuosos. Nesse período foram tantas produções competindo pela preferência das pessoas que surgiu o primeiro dos Estados Unidos em 1929, conhecido atualmente como Oscar, nome que foi oficializado 10 anos depois. Também no período entre guerras, os primeiros filmes coloridos foram produzidos, quando a tecnologia se tornou um pouco mais barata. Já na década de 1960, o cinema perdeu sua hegemonia, principalmente com a chegada da televisão na maior parte do globo. Assim, a Era de Ouro terminou. Mais recentemente, no entanto, graças aos streams online de filmes e séries, a cinematografia ganhou um novo impulso em diversos países. Você já se perguntou, afinal, quais são os filmes de maior audiência do mundo? Entre eles estão Avatar, Vingadores, Titanic, Star Wars. Agora vamos ouvir um trecho de algumas trilhas sonoras desses filmes que ficaram marcadas em toda uma geração. Caro ouvinte, fique agora com uma das músicas e já a gente volta para o segundo bloco do programa. Every night in my dreams I see you, I feel you.
open spaces between us. You have come to show you. Go on. Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope. New life. Now I live through you and you through me. Enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I see me through your eyes. Olá, ouvinte da Rádio AGCOM. Eu me chamo Marco Aurélio e estamos de volta com mais um bloco do Viva Cultura. Agora que já ouvimos um pouco sobre a história do cinema no mundo, esperamos que você também tenha ficado curioso para saber como foi a sua chegada no Brasil. Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pasquale Segreto e Afonso Segreto. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram gravações da Baía de Guanabara em 1898. É isso mesmo. E no ano seguinte, Pasquale Segreto realizou mais uma filmagem, dessa vez na cidade de São Paulo, durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no início do século XX que São Paulo teve sua primeira sala de cinema, chamada de Bijou Theatre. No entanto, um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletricidade, que somente foi resolvida em 1907, com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Após esse evento, os números de salas cresceram consideravelmente na cidade do Rio de Janeiro, chegando a ter cerca de 20 salas de exibição. Nesse início, os filmes eram de caráter documental. Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileira com duração de 40 minutos. Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no país pelo português Francisco Santos, intitulado O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração. Na década de 1920 e 1930, o cinema brasileiro atinge grande expansão com as publicações das revistas de cinema Para Todos Selecta e a Cinearte, e ainda com produções que se espalham por vários cantos do país, denominados ciclos regionais. Foi na década de 1930 que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. Em 1949 foi criado o estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano, em que os produtores buscavam realizar produções mais sofisticadas. Mazzaropi foi o artista de maior sucesso do estúdio. A Vera Cruz representou um marco na industrialização da cinematografia nacional. Nessa época, tem destaque o filme O Cangaceiro, de 1953, o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes, na França. Mas nem tudo são flores. Com a chegada do videocassete nos anos de 1980, a proliferação de locadoras marca essa década no país. Nesse momento, o fim da ditadura e o despontar de uma crise econômica leva o cinema nacional a sofrer um grande declínio. Assim, os produtores não tinham dinheiro para produzir seus filmes e os espectadores, da mesma forma, já não tinham condições para assisti-los, enfrentando assim uma crise no cinema nacional. Somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganha força com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como cinema de retomada, após anos imersos na crise. A partir disso, a produção de filmes cresce e são criados diversos festivais no país. É criada também a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implementada uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. No começo do século XXI,
o cinema brasileiro adquire novamente reconhecimento no cenário mundial, com diversos filmes indicados para festivais e Oscar. Com a introdução de novas tecnologias, como o 3D, por exemplo, as produções e a quantidade de salas de cinema no país crescem cada vez mais. Alguns pesquisadores da área denominam o período como a pós-retomada do cinema brasileiro, em que a indústria cinematográfica do Brasil se consolida. É isso aí, Pedro Henrique. Caro ouvinte, espero que você tenha ficado até aqui. Chegamos ao final do Viva a Cultura de hoje. Tenha uma boa noite, um grande abraço e até breve. Uma boa noite, até mais.